Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Leonardo Nascimento e hoje eu vou falar um pouco para vocês nesse vídeo sobre manipulação da coluna cervical alta e os efeitos na pressão arterial. Para isso eu vou utilizar um desenho de estudo que é chamado de ensaio clínico controlado randomizado. Então agora eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, tarará toda aquela conversa e além disso, eu quero que você escreva aqui nos comentários se você quer que eu explique para você como funciona a escala Pedro, que é uma escala de análise de qualidade metodológica de ensaios clínicos, que é o tipo de estudo que eu vou falar hoje. Então comenta aqui embaixo, vídeo da escala Pedro, que aí eu vou gravar para vocês o vídeo sobre a escala Pedro, cada um dos 10 passos da escala Pedro, que são 11, depois vocês vão entender por quê, cada um dos passos da escala Pedro, para você poder analisar um ensaio clínico controlado randomizado com mais propriedade, tá bom? Então hoje o vídeo é sobre manipulação da cervical alta e os efeitos na pressão arterial. Deixa eu mostrar para vocês o vídeo aqui, vou compartilhar minha tela e vou mostrar para vocês o vídeo de hoje. Tá aqui, ó. Effect of spinal manipulation of upper cervical vertebrae on blood pressure. Results of a pilot sham controlled trial. Então percebam o seguinte, isso aqui esse estudo fala sobre os efeitos da manipulação vertebral, tá? Da spinal manipulation, da manobra de alta velocidade e baixa amplitude, nas vértebras da coluna cervical alta e a relação disso com a pressão arterial. Lembra que num vídeo que eu falei sobre como medir o sistema nervoso autonômico, os efeitos no sistema nervoso autonômico? Então, a pressão arterial é uma das formas que a gente utiliza para analisar o que acontece com o sistema nervoso autonômico do nosso paciente, tá? Então, aqui é um estudo interessante exatamente porque segue uma continuidade desse raciocínio daquele vídeo anterior, terapia manual no sistema nervoso autonômico. Se você não viu esse vídeo, volta, assiste aquele vídeo antes que você vai entender por que a pressão arterial está sendo utilizada nesse vídeo aqui. Isso aqui é o resultado de um estudo piloto, de um pilot study, sham controlled trial. Então, placebo, sham é placebo controlado, né? Um ensaio clínico controlado. Então, quando a gente tem esse estudo, que é um sham controlled trial, o que a gente presume? A gente vai presumir o seguinte, esse estudo vai ter que ter uma população, vai ter que ter uma intervenção, vai ter que ter desfechos e vai ter que ter tempo. Então, quando a gente fala de ensaio clínico controlado randomizado, a gente fala da sigla PICOT, né? Que é P de população, I de intervenção, C de controle, O de outcome, de desfecho, e T de tempo. Então, a gente vai encontrar essas 5 estruturas sempre que eu encontrar um trial, um sham controlled trial. Então, o que ele fez? O propósito desse estudo piloto, placebo controlado, é estimar se o efeito do tratamento e a segurança da técnica de Trog Recoil, de manipulação de Trog Recoil, na pressão arterial. Então, a manipulação que ele utilizou para cervical alta é a manipulação de Trog Recoil, tá? Então, como é que foi conduzido esse estudo? Então, olha que interessante. Aqui tem esse estudo foi chamado de Chiropractic for Hypertension Patients. Então, é um estudo de quiropraxia para pacientes hipertensos. Então, foi feito de 2 braços, um grupo, dois braços paralelos, 2 grupos paralelos, placebo controlado, com uma alocação adaptativa. Então, ele não foi feito necessariamente numa clínica, escola, num centro de pesquisa, tá? Ele pode ter sido feito numa clínica normal, que é uma alocação adaptativa. Os participantes foram diagnosticados com num estágio de pré-hipertensão ou numa hipertensão estágio 1, completando 6 semanas ou duas vezes por semana as visitas, com desfechos medidos depois da visita 1, 6 e 12. Então, eles tinham 12 semanas de tratamento, tá? Que poderia ser feita 12 consultas, e as visitas e as medidas eram feitas na semana 1, semana 6 e semana 12. A comparação entre os grupos era, num grupo, Trog Recoil, tá? Na coluna cervical, ou uma manipulação placebo, que eu vou mostrar para vocês como é que ela é, porque ele coloca as 2 imagens aqui para ajudar a gente depois.
Os participantes foram recrutados na própria comunidade, por e-mail, por eventos da American Heart Association Society e por chamados na imprensa local, recrutando e de qualquer lugar esses pacientes. Os critérios de inclusão, então os pacientes foram recrutados de uma forma muito ampla, então esses autores tiveram que estabelecer critérios de inclusão e exclusão muito rígidos. Por quê? Porque eles fizeram uma coleta muito ampla, uma seleção muito ampla de pacientes, tá? Então percebam que para conseguir melhorar a seleção dos participantes, eles utilizaram critérios de inclusão, como a pressão arterial variando de 135 a 159, tá? E a pressão diastólica, a pressão sistólica, né, de 135 a 159, e a pressão diastólica de 85 a 99, tá? Durante 3 visitas. Então, ele tinha que ter isso durante 3 visitas para ser considerado um hipertenso, ou um pré-hipertenso, ou um hipertenso grau 1, que eram os pacientes desse estudo. Depois, uma alteração de alinhamento das duas vértebras dos segmentos cervicais, de C1 e C2, como medido numa radiografia, tá? Então, eles fizeram uma radiografia dos participantes, aquela radiografia intraoral, e essa radiografia intraoral tinha que apresentar um desalinhamento dessas vértebras cervicais superiores, e aí a gente começa a ter um problema da seleção, né? Porque na radiografia a gente não consegue analisar esse tipo de coisa exatamente, por mais que a gente consiga posicionar o paciente de forma correta. Então, isso aqui foi uma falha na metodologia, na minha opinião. Poderia ter utilizado, por exemplo, um teste de quick scanning nessa região, um teste de Thompson, e o teste de Thompson apresentando uma restrição de mobilidade da cervical alta e identificar para a gente isso. Ou o teste de flexão e rotação, que indica para a gente também uma alteração na cervical alta, mas também tem uma relação com cefaleias cervicogênicas. Tá? Então, o que acontece? Isso aqui foi um erro na seleção, nos critérios de inclusão, e além disso, o paciente tinha que ter entre 21 e 75 anos de idade. Agora, o que foi interessante? Critérios de exclusão. Critérios de exclusão: doenças cardiovasculares, incluindo segundo ou terceiro grau de bloqueio cardíaco, angina do peito, utilização de desfibrilador, válvula, alguma doença das válvulas, miocardite, cirurgia cardíaca nos últimos 12 meses, angioplastia percutânea, com ou sem stent nos últimos 2 meses, claudicação vascular intermitente, alteração da aorta, alterações renais, estenoses renais, ou alguma outra causa secundária de hipertensão. Então, aqui ele excluiu qualquer causa secundária de hipertensão que não seja desautonomia, porque ele vai querer colocar os pacientes que tenham algum tipo de desautonomia no estudo. Histórico de derrame cerebral, índice de massa corporal maior que 39. Por quê? Se o índice de massa corporal do paciente é maior de 39, ele já tem uma hipertensão secundária. Então, por isso que o paciente está em risco metabólico. Então, o paciente com IMC maior que 39, uma obesidade grau 2 ou 3, já vai levar o nosso paciente a ter um risco cardíaco maior e uma chance de hipertensão maior. Então, esse paciente foi excluído do estudo também. Gravidez, óbvio, né? Se tem alguma restrição à utilização de alguma forma de terapia manual durante o estudo, alguma outra utilização constante de terapia manual, massagem constante, esse tipo de coisa, porque o estímulo também tem que ser neutralizado, tem que ter um estímulo preciso. Alguma utilização corrente de medicamentos anticoagulantes, esteroides anabólicos, glicocorticoides, corticosteroides, broncodilatadores, tá? Ou inibidor da bomba ou algum tipo de inibidor, tá? Esses medicamentos, eles agem diretamente no sistema nervoso autonômico, visando a regulação do corpo ou alguma estimulação de alguma função e provocam desautonomia no seu efeito, tá? A utilização de droga ou álcool, alguma doença concomitante renal, do fígado, alguma alteração endócrina, alguma alteração psiquiátrica, alguma alterações laboratoriais de hematócritos, creatina, potássio, glicose e
a incapacidade de ler inglês, então alterações metabólicas significativas também, incapacidade de ler inglês, porque não ia conseguir ler os termos, alguma contraindicação a receber algum tipo de tratamento, tá? E os participantes foram excluídos por uma precaução das seguintes, outros critérios de exclusão que foram estabelecidos por precaução, tá? Instabilidade da coluna cervical, algum tipo de fratura ou de vértebra ou de costela, insuficiência vértebro-basilar, má formação de Arnold-Chiari, a artropatia na artrite reumatoide ativa, osteoporose severa, cirurgia da coluna cervical, arteriosclerose ou alguma alteração em grandes vasos e alterações neurológicas, déficits neurológicos importantes e alterações ocupacionais ou alterações que tenham afetado também a coluna vertebral. Então, os critérios de exclusão desse estudo, que estão aqui em azul, são muito grandes. Por quê? Por causa da seleção. Os critérios de inclusão e exclusão tiveram que ser muito bem feitos por causa da seleção muito aberta desses pacientes, muito ampla desses pacientes. Como é que era o procedimento do estudo? Os pacientes completaram 4 avaliações de base que incluíram os desfechos clínicos, sinais vitais, histórico de saúde, medicação, análise de urina, um exame da saúde um exame geral de saúde e uma radiografia da coluna cervical, analisada por um quiropata, análises químicas de sangue, tá? E uma série de 3 medidas da pressão arterial, como eu descrevi antes para vocês. Então, eles recebiam tudo isso para começar. Depois de receber tudo isso, esses pacientes não estavam utilizando nenhum tipo de medicamento hipertensivo e a manipulação vertebral foi avaliada nesse ensaio clínico como uma terapia complementar, e isso é uma coisa importante. Mesmo os pacientes não estando recebendo medicação ser um critério de inclusão do estudo, a gente precisa entender que ninguém vai receber manipulação vertebral para tratar a pressão alta, tá? Não é porque um estudo falou que a pressão do paciente, que tem uma interferência na pressão do paciente quando eu manipulo a cervical alta, não é que eu vou falar para o meu paciente que tem pressão alta para ele vir no meu consultório todo dia para eu manipular a cervical alta dele, tá? É um tratamento coadjuvante. Por quê? Pelos efeitos do sistema nervoso autonômico. Presta muita atenção nisso. Tá? Então, é um tratamento coadjuvante porque tem efeitos no sistema nervoso autonômico e a gente vai medir o efeito no sistema nervoso autonômico através da pressão arterial. Tá na dúvida, volta para aquele vídeo que eu falei. Terapia manual no sistema nervoso autonômico. Tá? Como que era feita essa medida da pressão arterial? Ela era feita medida... uma outra coisa importante. Os participantes foi solicitado para eles que não fizessem nenhum tipo de alteração no estilo de vida. Por exemplo, alterações de dieta, de exercício ou parar de fumar, por exemplo, durante o estudo. Tá? Para não ter nenhuma interferência, porque é um estudo de 12 semanas. Então, eles podem decidir mudar algum hábito nessa semana e isso seria prejudicial. Então, se quisesse fazer alguma mudança de hábito, depois da última medida da 12ª semana. Os clínicos... os clínicos eram orientados a não discutir as técnicas de quiropraxia. Isso aqui também eu grifei porque eu achei interessante. Os clínicos eram orientados a não discutir as técnicas de quiropraxia e as avaliações clínicas ou algum tipo de modificação de estilo de vida com os pacientes nas avaliações. Então, nas avaliações, isso não era comentado com os pacientes, o que eles iam receber, o que eles não iam receber, quais eram os efeitos, como eles poderiam modificar os hábitos, nada disso. Isso foi outro ponto interessante do estudo. Medida da pressão arterial foi feita em 3 medidas de base, cada uma no mesmo horário do dia, em 2 a 4 dias, sempre que possível. Medidas clínicas foram feitas na base e na semana 6, incluindo short form, o SF36, a parte de saúde, e um outro questionário, o Perceived Stress Scale, que mede o estresse do paciente e um questionário cego da alocação do tratamento.
A lista de medicação foi utilizada a More Risky Medication Adherence Scale. Então, uma das coisas interessantes que eu fiz questão de falar para vocês aqui nas Clinical Measures é dizer para vocês o seguinte: nós temos questionário para medir praticamente tudo no nosso paciente. Questionário, qual que é a grande vantagem? Baixo custo, e a gente mede bastante coisa porque ele está validado. Então, se você quiser medir qualquer coisa no seu paciente, procura com carinho no PubMed, que você vai encontrar bons questionários para medir cada uma das coisas que você precisa, e inclusive já validados no seu idioma. Se o questionário não tiver validado no seu idioma, você tem uma outra possibilidade de fazer um artigo de validação no seu idioma, e isso já vale alguma coisa para o estudo que você está fazendo, tá bom? Então, se você está na dúvida, vai no PubMed, procura algum questionário para medir qualquer coisa. Aqui a gente tem questionário para medicamento, a gente tem questionário de qualidade de vida da parte de saúde e questionário de estresse percebido. Então, para tudo, a gente tem questionário que vai conseguir medir. Se ele não tiver validado no seu idioma, valide no seu idioma para você poder aplicar, e isso já dá um estudo interessante. Pode conversar com o seu orientador, que ele vai te ajudar nessa parte, tá bom? A amostra, percebeu que isso aqui é um estudo piloto? Então, eles não fizeram um cálculo amostral com alto poder estatístico, por quê? Porque eles não tinham esse interesse, que isso aqui era um estudo piloto, para ver se depois eles iam fazer um estudo maior com relação a isso. Tá? Então, não foi feito não teve uma grande análise amostral para fazer esse cálculo, tá bom? As intervenções. Os clínicos que fizeram as intervenções eram quiropratas, que foram treinados na manobra de Trog Recoil e tinham mais de 5 anos de prática clínica, de experiência de prática clínica. Foram empregados como um membro da faculdade de quiropraxia ou como um clínico do centro de pesquisa. Tá? Então, eles receberam dinheiro para tratar desses pacientes, porque eles cumpriam os critérios também, que eram 5 anos de prática clínica completas. Isso é muito interessante, porque foi feito com quiropratas experientes. E aqui foi uma forma que eles utilizaram para classificar esses quiropratas experientes, tá bom? Aqui, ó, como era realizado, os participantes dos dois grupos encontraram tinham consultas com os clínicos 2 vezes por semana por 6 semanas, tá? Como era feito o Trog Recoil? É uma manobra não rotatória, feita em alta velocidade e baixa amplitude, que manipula C1 e C2. Como que era feito o procedimento placebo? O procedimento placebo foi desenvolvido em outros estudos da coluna cervical, tá? E validado em outros ensaios clínicos para a dor cervical. A manipulação placebo difere do Trog Recoil no seguinte sentido. Isso aqui a gente tem o posicionamento para o Trog Recoil, e isso aqui nós temos o posicionamento para a manobra placebo. São manobras diferentes que vão tocar a mesma região. E aqui é um ponto importante. Se a sua técnica de manipulação que você vai usar no seu ensaio clínico mexe na coluna cervical, o seu placebo tem que estar com a mão lá. Porque se você fizer uma técnica no estudo que mexe na coluna cervical e no outro você vai mexer na pelve, você não vai ter o mesmo efeito do toque. Então aqui ele minimizou o efeito do toque porque ele está mexendo nos dois pacientes, tanto no tratado quanto no placebo, no mesmo local. Beleza? Então gostei bastante dessa forma que eles fizeram aqui. Como que era o cegamento? Os participantes de todo o pessoal do projeto, com exceção dos clínicos que faziam o tratamento, que é impossível, e o assistente de pesquisa eram cegos ao grupo tratamento. Os participantes eram cegos, a sua pressão arterial, seus desfechos, até as medidas de pressão arterial de acordo com os médicos. Então, os pacientes não sabiam o que estava acontecendo com eles nesse período. Então, era feito o seguinte, os pacientes ligavam, depois que os pacientes ligavam, eles faziam uma pré-seleção, aí eles, depois da pré-seleção, chegaram em todas as etapas, né, de inclusão e exclusão foram aplicadas por várias vezes, e eles encontraram 51 pacientes que eles dividiram em 2 grupos. O placebo tinha 27 pacientes e o tratado tinha 24, o Trog Recoil tinha 24 pacientes. O follow-up foi de 100% no tratado e o follow-up foi de 96% no placebo. Ou seja, não tivemos grandes problemas de exclusão dos pacientes de abandonar os estudos.
E aí o que aconteceu? Aqui era como eram as características de base dos pacientes, pode perceber que eram bem similares, tá? Então, ó, uma média de idade de 57 anos contra 54, cadê? Índice de massa corporal 31,3, 30,8. Então, os pacientes foram bem distribuídos e eles eram bem similares ao início do estudo. Depois a gente tem aqui outro ponto interessante: nenhum evento adverso foi reportado, nenhum evento adverso sério foi reportado durante esse estudo. Somente algumas pessoas que ficaram com algum incômodo cervical, e o clássico, né? Sentiu algumas alterações, mas nada, dor de cabeça, mas nada sério, tá? Que passou depois de algumas horas, tá? Medidas clínicas, o que a gente pode perceber? Quando a gente olha as medidas clínicas, os grupos também eram similares, tá? Então, no grau de atividade física que eles faziam, a utilização de sal, enquanto adicionar sal durante o cozimento dos alimentos. Então, todas as características de base clínicas também eram similares. Isso deu uma certa segurança no estudo, porque assim, os pacientes são exatamente iguais da saída. O que aconteceu com eles, né, durante o tratamento? Então, aqui a gente tem o que aconteceu com esses pacientes antes e depois do tratamento. Então, aqui tem o tratamento 1, semana 3, semana 6, tá? E a semana 12 a gente teve depois também. O que a gente percebeu, o que eles perceberam nesse estudo? Que as alterações que aconteceram não foram significativas. Então, nós tivemos alteração na pressão arterial nos pacientes que receberam o ajuste, nos pacientes que receberam a manipulação vertebral, o TROG recoil, porém, essas alterações que aconteceram não foram significativas. Então, a pressão modificou e abaixou, mas ela não abaixou de forma significativa no outro grupo. O que acontece? Isso pode acontecer porque ele tinha um N de 51 e esse N era muito baixo, então precisava aplicar algumas outras ferramentas estatísticas, que provavelmente os autores vão fazer, para saber se esses dados têm uma tendência a dar significativo, porque às vezes a gente faz um estudo e a amostra está pequena, e aí a gente aumenta essa amostra e dá resultado significativo. Então, quando a amostra é pequena, não dá o resultado significativo, mas o número tem uma tendência a dar significativo. Então, tem ferramentas estatísticas que eles podem aplicar. Por quê? Porque esse aqui é um estudo piloto. Tá? Então, eles publicaram o piloto. Isso que é interessante você fazer um bom estudo piloto. Ele te dá muita direção, tá vendo? E aí, eles concluem aqui, ó, que os resultados não dão suporte a um ensaio clínico maior da técnica de TROG recoil. Então, o que eles fizeram? Eles analisaram esses dados aqui, e depois de uma análise desses dados, eles perceberam o seguinte: não, mesmo a gente aumentar esse N para 100 pacientes, 150 pacientes, 200 pacientes, o número não vai dar significativo. Então, vamos voltar lá no abstract. No abstract, o que ele fala? Conclusão: 6 semanas de manipulação de TROG recoil não abaixou a pressão sistólica ou diastólica do paciente quando comparado com o grupo placebo. Nenhum evento adverso sério de nenhum dos dois tratamentos foi reportado. Nossos resultados não suportam um ensaio clínico maior. Pesquisas são mais profundas, são interessantes para entender os potenciais mecanismos de ação dessas técnicas de manipulação da coluna cervical na pressão arterial. Então, o que a gente pode concluir aqui nesse estudo? É um estudo muito interessante e a gente pode concluir o seguinte: que para ter algum tipo de efeito na pressão arterial, somente a manipulação da coluna cervical alta não é suficiente. Então, se você pensa em ter o tratamento manipulativo como coadjuvante para o seu paciente hipertenso ou pré-hipertenso, hipertenso grau 1 ou pré-hipertenso, esse tratamento não é a melhor solução para esse paciente, porque somente a manipulação não vai funcionar. O que a gente poderia fazer? Realizar a manipulação e trabalhar com alguma outra coisa de exercício, por exemplo, uma caminhada, e verificar se a manipulação e a caminhada pode dar um efeito diferente, mas aí eu posso comparar só manipulação, só caminhada e manipulação. Percebe? Então a gente consegue fazer estudos maiores aqui e pensando o seguinte: pressão arterial não é um problema único,
é um problema sistêmico. Se eu faço uma intervenção única num problema sistêmico, a chance de eu gerar algum tipo de alteração nesse problema que é sistêmico é muito pequena, que é o que a gente viu mais uma vez nesse estudo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se quiser saber sobre a escala Pedro, comenta aqui embaixo. Queremos vídeo da escala Pedro. Valeu, tchau.